Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo e eu tô aqui hoje para mais uma história aterrorizante aqui no canal. Então se você gosta desse tipo de história, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo. E também não esquece no finalzinho do vídeo, se você gostar, deixar o seu like para ajudar na divulgação do canal. Hoje eu vou trazer mais uma história brasileira aqui, então se você gosta de histórias aqui do Brasil, deixa aqui nos comentários para mim poder estar trazendo outras depois. Então sem mais enrolação, vamos puxar a vinheta e trazer o caso de hoje. Vamos lá! Débora Regina tinha 21 anos de idade na época dos fatos e ela morava em Hortolândia com sua família. Apesar disso, ela trabalhava e estudava na cidade de Campinas. Débora era uma jovem comum, ela gostava de sair com os amigos, de ir para barzinho, ir para festas e também frequentava bastante a igreja católica. Como eu disse, ela trabalhava e estudava, então era uma jovem muito responsável e prezava muito pelo futuro dela. Indo direto para o dia do caso, quando foi no dia 5 de outubro de 2012, a mãe da Débora acordou pela manhã e então ela tinha o costume de passar nos quartos dos filhos para poder dar um bom dia. Porém, nesse dia, ela disse que sentiu uma sensação estranha, um pressentimento estranho, e ela não passou no quarto da Débora, ela simplesmente foi trabalhar e resolveu não passar no quarto da filha naquele dia por conta desse pressentimento ruim que ela teve. Ela foi trabalhar, então a Débora levantou e também foi para o trabalho dela, e durante a tarde elas trocaram mensagens e a mãe dela, que se chama Diva, chegou a perguntar para a Débora se ela iria buscar ela no trabalho aquele dia, porque elas tinham esse costume de a Débora buscar a mãe no trabalho. Então a Débora respondeu que ia sim buscar a mãe no trabalho e ficou por isso mesmo. Quando foi por volta de 5h30 da tarde, que era o horário que a Débora saía do trabalho, ela passou uma mensagem para a mãe dizendo que ia demorar um pouco mais para poder ir buscar ela. A mãe dela achou aquilo um pouco estranho, mas tudo bem, resolveu esperar a filha. Depois de muito esperar, já eram quase 8 horas da noite, por volta de 7h45. A mãe dela, já preocupada, resolveu ligar para o irmão da Débora para ele ir buscar ela, já que a filha estava demorando tanto. Então ele foi, buscou ela no trabalho e ela então começou ali a perguntar para alguns amigos dela, pessoas mais próximas, se teriam visto ela, porque ela já tinha ligado diversas vezes para o telefone da Débora, mandado várias mensagens e a filha nunca atendia ou respondia. Então ela entrou em contato com uma das amigas mais próximas da Débora e perguntou se ela havia visto ela ou sabia de alguma coisa, e essa amiga infelizmente disse que não sabia de nada, mas foi até a casa da família para se prontificar a ajudar a procurar a moça. Em determinado momento, a Diva, a mãe da Débora, percebeu que no telefone dela tinha uma chamada perdida de um número desconhecido. Então ela resolveu retornar, porque talvez poderia ser a filha dela, E quando ela ligou, a pessoa do outro lado da linha a atendeu, porém ficou calada. E então ela disse para a pessoa, Oi, você me ligou? E a pessoa disse que não tinha ligado. E então ela disse de novo, não, você ligou, tinha uma chamada perdida aqui no meu telefone. E a pessoa continuou negando, dizendo que não tinha ligado. Então ela disse que tudo bem, pediu desculpa e desligou o telefone. Ela achou aquilo estranho, porém como ela estava mais focada em procurar a filha, ela não deu muita bola e seguiu ali procurando a Débora por lugares da cidade onde sabia que ela costumava frequentar, Ela, o irmão da Débora e também essa amiga mais próxima, que se chama Bruna, estavam procurando por esses lugares que a garota costumava frequentar mais. Então, a amiga dela, Bruna, em determinado momento ali durante as buscas, no meio do caminho ela encontrou com um outro amigo muito próximo da Débora também, que se chama Cícero. Ela encontrou com ele estava voltando do futebol e ela contou o que tinha acontecido e ele então disse que ele só ia em casa para tomar um banho, trocar de roupa e ia ajudar a procurar a Débora. Nesse momento a Bruna achou estranho porque o Cícero estava com um corte na testa e sem que ela perguntasse nada ele se justificou dizendo que tinha brigado com um motoqueiro no trânsito e que esse motoqueiro tinha dado uma capacetada na testa dele e por isso tinha aquele corte. Mas então, ela não deu muita bola, já que ela estava procurando a amiga, ele foi para casa para tomar esse banho e ajudar nas buscas. Ele também foi para casa da família, onde ele tentou acalmar, a mãe dela, dizendo que devia estar tudo bem, que ela devia ter ficado sem bateria, a Débora, que já ela aparecia sã e salva. Durante as buscas da família, a Bruna estava acompanhada do Cícero procurando pela cidade e então, em determinado momento, eles avistaram uma viatura da polícia. O Cícero então foi até essa viatura e contou o que tinha acontecido, deu descrições da moça e também do carro e a placa do carro para que a polícia pudesse ajudar.
Então, algum tempo depois, eles não tendo encontrado a Débora em nenhum lugar e não tendo conseguido nenhum tipo de contato, o irmão dela resolveu ir até a delegacia para fazer a queixa de desaparecimento. Nesse momento, ele recebeu uma ligação no telefone dele de policiais dizendo que tinham encontrado o carro da Débora. Esses policiais ligaram para ele porque o Cícero tinha deixado o telefone dele, né, naquele momento que ele tinha passado as descrições do carro e da moça. Então, para tristeza de toda a família, eles encontraram o carro e dentro dele estava a Débora, infelizmente já sem vida. O carro estava em um terreno baldio próximo ao aeroporto da cidade. Ele foi encontrado por moradores locais que entraram em contato com a polícia e chegando lá, a polícia conseguiu detectar que a Débora foi morta por estrangulamento com o próprio cinto do carro dela e também tinha sinais de luta corporal, então ela teria lutado pela própria vida dela. A polícia chegou a desconfiar de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, porque alguns instantes antes tinha tido uma movimentação na conta bancária da Débora. Porém, quando eles foram fazer ali a retirada do corpo dela do carro, eles perceberam que tinha caído no assoalho do carro um espetinho de carne. Então, eles encontraram também dentro da boca dela um pedaço desse espetinho de carne. E logo eles descartaram então o latrocínio, porque tudo indicava que alguma pessoa muito próxima a ela teria cometido o crime. Já que, se fosse um latrocínio ou alguém que estaria ali fazendo algum medo nela, ela não estaria tranquilamente comendo um espetinho de carne junto com a pessoa. Além disso, investigando no local de trabalho dela, um colega que trabalhava no mesmo local disse que a Débora saiu normalmente por volta de 5h30 do trabalho e foi embora. Porém, alguns instantes depois, ela passou novamente na frente do trabalho e dessa vez, junto com ela no carro, no banco do carona ali na frente ao lado dela, tinha um homem e os dois conversavam normalmente. A Débora não parecia assustada, nem com medo, nem com receio, nem nada do tipo. Então tudo indicava que era um homem que ela conhecia e que era tranquilo ela estar com aquela pessoa. A polícia então continuou investigando, interrogaram todas as pessoas próximas a Débora, inclusive a amiga Bruna e também o amigo Cícero. E então eles começaram a pegar informações dos telefones celulares das pessoas próximas a ela. E então no telefone do Cícero eles conseguiram identificar que o telefone recebeu um sinal de uma torre muito próxima ao local onde aconteceu o crime. Então ele já tinha prestado o depoimento dele, já tinha ido embora e a polícia ligou para ele, chamou ele novamente na delegacia para poder esclarecer esse fato, né? Porém, eles não falaram para ele que era isso, disseram que ele tinha esquecido de preencher alguns papéis para poder não dar muita na cara para ele. Então ele foi até lá, né, bastante nervoso, e a polícia começou a questionar ele sobre essa coisa do celular. Ele então disse que essa briga com esse motoqueiro no trânsito, ele tinha sofrido esse golpe, né, com esse capacete, dizendo ele que ele ficou muito bravo e percebeu que na moto do homem tinha um símbolo parecido com o símbolo do aeroporto da cidade. Então, como ele estava bravo, ele queria, digamos, uma vingança, e ele resolveu ir até o aeroporto para poder ver se encontrava esse homem. Porém, ele não encontrou e foi embora. Então essa foi a desculpa dele para ele estar próximo ao local do crime naquele momento. A polícia achou muito estranho, até porque o corte que tinha na testa dele não condizia com a pancada de um capacete. Afinal de contas, o capacete causaria uma contusão, né? Deixaria roxo, alguma coisa assim, e não um corte. Então eles investigaram mais sobre quem era Cícero. O Cícero ele era amigo da Débora desde a infância, eles se conheciam realmente há muitos anos, inclusive as famílias dos dois se conheciam. Ele era considerado um rapaz muito responsável, muito bom e muito educado. Ele era músico na igreja onde a Débora frequentava, né? Ele frequentava a mesma igreja e era músico lá já há algum tempo. Então ele era realmente um rapaz acima de qualquer suspeita, um, digamos assim, exemplo a ser seguido, né? Um rapaz muito responsável, muito bondoso, e a mãe da Débora inclusive conta que quando ela ia sair com o Cícero ou estava com o Cícero em algum lugar, ela ficava até mais tranquila porque sabia que podia confiar na índole do rapaz. Porém, eles também contaram, tanto a família quanto os amigos, que desde muito tempo o Cícero nutria um amor não correspondido pela Débora. Ele já tinha tentado algumas investidas, ter algo a mais com ela, não ser amizade, porém ele nunca foi correspondido e isso já tinha inclusive ocasionado algumas brigas entre os dois. Ultimamente eles tinham brigado aí 2 vezes em um intervalo curto de tempo e diz os amigos que a Débora inclusive estava meio que se distanciando dele porque ela já tinha tentado de várias maneiras mostrar para ele que o relacionamento deles era apenas amizade, mas ele sempre tentava de novo, fazia uma nova investida, então ela já estava bastante incomodada com a situação e estava meio que se afastando do Cícero para
para ver se acabava de vez com essa esperança dele de eles terem alguma coisa a mais. O motivo das brigas recentes teria sido também porque a Débora foi em um show onde ela conheceu um rapaz e ela vinha trocando mensagens com esse rapaz e estava se mostrando bastante interessada. E então o Cícero teria ficado sabendo e ficou com muitos ciúmes, e os dois teriam brigado aí por esse motivo, por ele ter ciúmes dela com esse rapaz e ela, que não tinha nada com ele, né, dizer que não tinha chance dos dois ficarem juntos e que ela estava interessada nesse outro moço. Inclusive, dias antes do crime, a Débora teria dito para a mãe dela que já estava farta dessa situação, que ela estava muito triste porque a amizade dela com o Cícero era muito grande, ela tinha uma consideração muito grande com ele, porém ela queria se encontrar com ele para colocar um ponto final de vez nessa história e deixar bem claro para ele que ela não queria nada com ele além de amizade. Então ela tinha essa intenção de, no próximo encontro dos dois, ela colocar um ponto final nessa história e deixar bem claro para ele de vez que eles não teriam nada a mais. Na delegacia, depois de muito pressionar o Cícero, o policial disse para ele que ia dar a chance dele contar a verdade, dele parar de mentir. E nesse momento o Cícero começou ali a chorar, ele não dizia nada, mas ele começou a meio que chorar. Então o policial disse para ele que aquele crime tinha sido premeditado e ele apenas balançou a cabeça negativamente. Mesmo com a insistência da polícia, ele não confessou em nenhum momento, porém as provas contra ele foram ficando cada vez mais fortes, até porque foi encontrado o DNA dele no carro e também algumas pessoas relataram coisas estranhas sobre ele. Uma delas é que durante o enterro da Débora, ele nem sequer chegou perto do caixão dela, o que a mãe dela achou muito estranho, já que os dois eram muito próximos. Ele não foi lá perto, não deu uma olhada nela, não disse praticamente nada. E uma outra pessoa que também estava presente no dia, ela disse que em um determinado momento ela disse para o Cícero que ela achava que o assassino da Débora poderia estar ali naquele local, naquele momento, e ele simplesmente fechou a cara e colocou os dedos nos lábios como quem indicasse para ela calar a boca e não disse nada. Então ela achou isso bastante rude, muito estranho. Outra coisa foi a Bruna, a amiga dela, que disse que se nem sequer ela ter perguntado nada sobre o corte na testa, ele já foi logo se explicando, como se quisesse ele se livrar de uma suspeita. E também quando a polícia chamou ele para ser interrogado, uns minutos antes, ele ligou para essa mesma amiga Bruna e disse para ela que estava nervoso e com medo porque a polícia podia identificar algum DNA dele no carro, já que ele andava muito com a Débora. E a amiga Bruna disse para ele ficar tranquilo, porque a polícia sabia muito bem identificar um DNA recente de um DNA antigo. Outra coisa estranha é que durante o depoimento dele, ele tentou ali cobrir aquele corte na testa dele com maquiagem, como realmente se aquele corte fosse uma coisa incriminatória. Então ele estava se mostrando muito nervoso e muito preocupado durante todo o tempo. Para combinar, né, ainda teve a questão do celular dele, que foi detectado no local próximo ao crime, então realmente não tinha como ele se safar disso. Então o dia do julgamento dele chegou e somente diante do júri ele finalmente confessou o que ele tinha feito com a Débora. Ele disse que naquele dia ele foi até a porta do trabalho dela para poder simular um encontro casual. Eles não tinham marcado nada, então ele, com a sua obsessão por ela, foi até a porta do trabalho e ficou esperando ela sair para poder forjar ali que tinha sido uma coisa casual. Ela saiu, eles se encontraram e ele convidou ela para poder acompanhar ele até um lote que ele estava pensando em comprar, para ela dar a opinião dele como amiga, né, de o que ela achava sobre a compra do lote. Ele então entrou no carro com ela e eles foram até o banco onde ela sacou uma quantidade em dinheiro e depois eles passaram para comprar aquele espetinho que foi encontrado no assoalho do carro. Eles então foram até o local onde o carro depois foi encontrado e lá ele começou com as investidas dele, se declarando e enfim, todas aquelas coisas que ele já estava cansado de saber que ela não tinha nenhum interesse. Então ela mais uma vez negou as investidas dele, disse que não tinha nada entre os dois além de amizade. E nesse momento ele disse que ele se sentiu muito rejeitado, se sentiu realmente muito mal e então ele, por um impulso, segundo ele não foi nada premeditado, ele simplesmente ficou bravo, ficou muito nervoso naquela hora, se sentiu realmente muito mal e então ele foi e asfixiou ela com o cinto do próprio carro dela. Ela lutou muito pela vida dela, se debateu muito, tanto que ela tinha muitas contusões ao longo do corpo e também ele tinha muitos arranhões nos braços e aquele arranhão na testa de ela tentando ali se livrar dele. O Cícero então, mediante a confissão dele e todas essas outras provas, realmente não tinha como dizer que não foi ele. Então ele foi condenado a 18 anos de prisão e esse caso chocou muito porque foi uma pessoa muito próxima à vítima, uma pessoa que já convivia com ela desde a infância, que era assim, acima de qualquer suspeita para os amigos, para a família, para a comunidade, porque era visto ali como um exemplo, como eu disse, né, uma pessoa da igreja, uma pessoa bondosa, responsável, caridosa. Então, realmente, no fim das contas, ele se mostrou um verdadeiro lobo em pele de cordeiro.
Então é isso, pessoal, a gente chegou ao fim de mais uma história aterrorizante aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado. Se você gosta de casos brasileiros, deixe aqui nos comentários para mim trazer mais ainda. E também deixe sugestão de algum caso que você acha legal, sendo daqui ou sendo de fora, porque eu vou tentar estudar sobre e implementar aqui no canal. Então é isso, se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a nossa próxima história aterrorizante. Tchau, tchau!